consigo me aposentar ou vou ter que ganhar na Mega Sena? Acompanha hoje no Conexão Marconi. Tá no ar o Conexão Marconi, o podcast da Marconi Soluções de Segurança e Trabalho. E aí, Rodrigo? Tudo certo para hoje aí, não? Tudo certo para hoje. Vamos dar início nesse projeto muito doido aí. Vambora. Bora. É muita gente com quem a gente fala, muita gente com quem a gente interage, muitas conexões aí interessantes. Então nós vamos fazer uma série de episódios dessa primeira temporada, trazendo convidados especiais aí para tratar de temas relevantes ao mercado de trabalho, às empresas, aos negócios, inovação, enfim. E aí, Rodrigo, quem é que a gente tem hoje, hein? Cara, hoje eu trouxe 2 especialistas para saber se sair daqui aposentado hoje, cara. Ah, não vão se aposentar hoje, então? Eu espero, cara. Ah, é o sonho de todo brasileiro. Eu não quero trabalhar mais. A Mega Sena eu não consigo acertar, cara. Então vambora, vamos tratar esses caras aqui. Vamos tratar de direito previdenciário, então. Vamos tratar de direito previdenciário. Quem é que tá com nós aí? Cara, hoje eu trouxe a doutora Bárbara, tá? Doutor Eduardo, né? Trago um roteiro aqui de perguntas pertinentes à área de previdência, mas vamos que eles têm a nos dizer sobre com a reforma que houve agora recente da Previdência. Recente não dá para dizer, né? Foi o recente aí, 2019, mas a última reforma. E vamos ver no que isso implica na vida das pessoas, cara. É, isso aí. Preocupação de muitos brasileiros, né? Se eu vou conseguir me aposentar ou não, ou se eu vou ter que trabalhar até os 90 anos, como é que fica esse negócio aí? Mas eu tenho já de cara aqui 2 perguntas assim, que são latentes, cara. Primeiro eu quero fazer a pergunta à doutora Bárbara e depois pedir para ela se apresentar. Como é que se faz para conciliar a gravidez com o trabalho, hein? Uma fase nova de vida, hein? Eu acho que é o principal desafio agora, já imposto assim na abertura. Muito boa tarde, muito feliz em estar com vocês e quero agradecer primeiramente o convite. Cumprimentar meu colega que segue na área, numa área tão importante, né? Dos desafios, a gestação ela vai sendo conciliada, então isso faz parte, né? Faz parte do momento, é um momento especial aí. E também estamos conciliando bem e com sucesso até o presente momento. Muito bom. Mas eu prometo trazer atualizações. Por favor. Ótimo, ótimo. É um momento de sucesso. Parabéns pela fase. Muito obrigada, muito obrigada. Se a doutora quer se apresentar. Bom, meu nome é Bárbara de Césaro, eu trabalho com direito do trabalho, previdenciário e trabalho tanto dentro de escritório de advocacia, né, advogando frente a essas 2 áreas, que de certa forma, né, Eduardo, elas acabam não se complementando, mas se conversando diretamente. E também atuo aqui antes do doutorado, depois do doutorado, também diretamente em sala de aula com essas 2 áreas, em programas de graduação e pós-graduação. Sigo as 2 pesquisa sempre e atuação prática, então essas 2 linhas dentro dessas 2 áreas, direito do trabalho e direito previdenciário. Então sou completamente suspeita aqui, completamente apaixonada pelas 2 áreas que vocês também me encontram, né, nas 2 áreas, e vocês são elementares para minha atuação também nas 2 áreas. Tá bom, legal. Obrigado. E, cara, sabe, eu sou mochileiro. Sim. Curto acampar. É. Tu é jiu-jiteiro, como se diz, né? E eu fico com uma pergunta aqui, como é que faz um advogado, cara, pra acampar e lutar jiu-jitsu de gravata, cara? Como é que tu faz isso, cara? Sempre com a ferramenta certa, com a vestimenta certa pra ocasião, né? Esse é o segredo. Essas atividades aí que permeiam minha vida particular, elas entram justamente, eu acho, pra permitir que eu continue advogando sem enlouquecer. É o jiu-jitsu para equilibrar o estresse do dia a dia, aquela decisão torta do juiz que não leu o teu caso. É a natureza para a gente encontrar calma, plenitude, refletir e tá sempre com ideias novas, né, para acompanhar um judiciário e uma legislação que muda constantemente. Né? Que legal. Tá, então daí é no acampamento e no tatame que tu desafoga isso tudo aí, cara. É isso aí, é meu complemento, assim, são meus pontos de equilíbrio, né? Para poder exercer a atividade. Te apresenta para nós aí, Eduardo. Te apresenta para nós aí, Eduardo. Bom, eu sou Eduardo Bertoletti, sou advogado previdenciarista, tenho uma atuação aí de quase 10 anos, estou fechando 10 anos de OAB ano que vem já. Sou sócio do Mosma Advocacia em Canoas e, assim, sou suspeito para falar, sou apaixonado por direito social. É a área que eu escolhi atuar desde sempre e é a única coisa que eu faço. Então, há muito tempo dentro do escritório, desde
chão de agência do INSS, como a gente fala, né? Uhum. Batendo o pé pelas agências aí do Estado, fazendo diligências presenciais antes dessa transição aí do sistema para informática, para parte informatizada, enfim. E sou um apaixonado pela área. Cara, que legal. Que E, legal, bom, e a ideia é justamente isso aí, explorar os especialistas, porque eu de previdência não manjo nadinha, cara. Eu já de antemão aqui, eu quero agradecer a presença Por favor. de vocês aqui, porque eu sei que, como advogados previdenciários, principalmente, o tempo de vocês deve ser muito escasso. Então, a gente agradece de coração mesmo a presença de vocês aqui. Espero conseguir extrair o máximo possível de conhecimento dessa dupla aí. E aí, Rodrigo, vamos começar? Vamos começar. Eu trouxe um roteiro. Não precisamos necessariamente seguir esse roteiro, mas eu trouxe umas pautas que eu achei as mais pertinentes. E vou começar pela seguinte. Será que eu posso, pessoalmente, ir até uma unidade do INSS e buscar a minha aposentadoria? Eu sinto que estou para me aposentar. Será que eu consigo fazer isso sozinho? Ou é interessante eu buscar um suporte profissional de um advogado? Né? Eu lanço a pergunta, pode, primeiramente, de repente, o Eduardo puxar e a Bárbara complementar. Perfeito. Poder, tudo é possível, né? Tá. Hoje em dia, tu pode chegar na agência via agendamento, evidentemente, e caminhar teu pedido. Mas já adianto, assim, não é a melhor prática. Não é a melhor prática. A legislação, ela mudou sensivelmente ali depois da reforma de 19. Tu até colocou que é uma mudança que não é tão recente, mas no dia a dia ela se faz muito recente. Porque nem os organismos do INSS, da parte da agência, quanto a justiça, não tem nada que está 100% balizado ali, né? Então é uma legislação que ela demora muito para ser absorvida pelo sistema como um todo e até para as pessoas entenderem. Eu sempre brinco assim, a consciência das pessoas sobre o INSS, ela demora muito tempo para mudar, para absorver, né? Exato. As pessoas hoje têm crenças assim de uma legislação do início dos anos 90, né? Que eu me aposento com a média dos meus últimos 36 salários, que é só dar um gás nos salários no final da vida contributiva que eu vou ter um benefício grande, e mudou tudo. Então, assim, cada vez mais se faz indispensável a atuação, a análise de um especialista na área. É importante complementar também que o cidadão que está vinculado à Previdência pode, e hoje a gente tem sistemas digitais que facilitam esse acesso, ele tem acesso total pelo meu INSS, por exemplo, a plataforma digital, e ele pode fazer, como o doutor sinalizava, todo esse agendamento e esse encaminhamento. Inclusive, nós temos simuladores de aposentadorias ali dentro, né, que eles podem, o segurador ele pode projetar cenários a partir daquilo. Agora, só uma pergunta, ele consegue ver isso já no app? Dentro do aplicativo. Agora, a grande questão é, eu também julgo, e de igual modo ao colega, elementar, a partir da reforma previdenciária, elementar o acompanhamento por advogado. Muito embora esse segurado consiga acessar a plataforma digital e fazer todo esse encaminhamento, como o doutor sinalizou, mas a presença e o acompanhamento técnico e profissional do advogado se faz elementar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos algumas inconsistências de sistema ali dentro, e na hora da concessão de um benefício, o benefício é gerado ou ele é concedido a partir daqueles dados. E que muitas vezes algumas inconsistências ali dentro desses sistemas que precisam ser adequadas anteriormente ao encaminhamento precisam ser realizadas. E essa é a parte técnica que é elementar ao advogado, né? A expertise do profissional da área que faz total diferença a partir desse, antes mesmo do encaminhamento, mas de uma projeção de um cenário inteiro. Então, percebo como elementar a figura, e cada vez mais, né, doutor, a partir da reforma, a última reforma previdenciária, me parece que ainda mais elementar a figura desse profissional para encaminhamento de benefícios ou para projeção de vida previdenciária. Sem contar também que o que acontece? Tu pode chegar com um aplicativo e levar em conta somente uma decisão unilateral, que ela parte do INSS. Daqui a pouquinho pode ter questões ali que estão associadas ao teu tempo de contribuição, que quem consegue enxergar com bons olhos é o próprio profissional do advogado, né? Consegue dar esse suporte, ou alguma coisa que a Previdência não contabilizou. Será que não? Tu sabe que eu tenho até um exemplo prático. Eu atuei como professor durante quase 18 anos em ensino técnico.
CLT, tudo direitinho, ao mesmo tempo que tinha minha atividade como empresário, enfim. E hoje a gente contribui, né, pela empresa, né? Porque aquela história também que eu acho que entra aquela questão até do contador, né? O contador está alinhado com o previdenciário, o contador está alinhado com o trabalhista, porque o contador também, às vezes, eles têm algumas ideias das coisas assim que não estão tão alinhados, até disso a importância de pegar um auxílio jurídico. Eu encontrei um amigo uma vez ali descendo para almoçar no escritório, ele disse, cara, olha só, bicho, eu tenho 18 anos só de sala de aula, né? Sim. E já tenho mais tantos anos de empresa que eu contribuo com o meu INSS lá pela empresa, aquele negócio. Será que eu não tenho o direito de me aposentar e tal? Esse cara entra no aplicativo do INSS, joga teu CPF lá dentro e deu. Mas realmente, eu concordo com a Bárbara, porque ele simplesmente diz assim, ó, cara, não tem direito. E, tipo, tá, mas o que ele está contabilizando? São os 18 anos que eu tinha lá, contratados, ele já contabiliza automaticamente as contribuições que eu estou fazendo, independente como empresário, pagando pela empresa dentro do Prolabore ou coisa parecida. Como é que ele... Isso é uma curiosidade que eu tenho, tá? Como é que eles alinham essas informações? Como é que isso vai para o mesmo lugar ou eu tenho que aportar isso de forma separada? Como é que funciona? Eduardo, se quiser Toda vez que eu escuto isso de... Fechou o olho e entrou pelo sistema, me corre um arrepio na espinha, cara. O medo. Assim, a chance de dar erro é muito grande, né? Hoje, Sim. o sistema de concessão de benefícios, ele é informatizado. E o coração dele, o cérebro dele, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Ele é a base de dados do governo. Ela é informatizada desde o início dos anos 80 ali, né? Quando eles começaram a fazer a transição daqueles registros que ficavam salvos em microfilmagens, que eram com os rolinhos de câmeras fotográficas com fotos dos documentos dos cidadãos, né? Então, o CNIS, ele nasce disso. E hoje, todo o sistema previdenciário, ele nasce dali. Então, o que não está no CNIS, não está no mundo para o INSS. Entendi. E aí vai do advogado e da parte estar atento a essas informações. Claro. Eventualmente conferindo periodicamente e fazendo os acertos necessários. Claro. Poxa, eu tenho um vínculo de carteira que não foi averbado. Eu trabalhei por um regime próprio, por um estado, por uma prefeitura, e esse tempo não aparece lá, porque eu não fiz a migração de dados. Entendi. Então, o CNIS tem que ser cuidado com extremo carinho. E é o cerne hoje da atuação previdenciária, vão ser as informações que estão lá. E eu fiquei em dúvida realmente, sabe? Falando de forma bem prática, assim, para mim, eu fiz uma consulta, não fui atrás, não procurei um especialista nada, mas aquilo não me trouxe uma resposta concreta, assim, ficou meio no ar ali, realmente o sistema. É ele que vai alimentar o CNIS, que é esse cadastro de cada um dos segurados, é que alimenta toda a base de dados, né, para a projeção de cenários. Então, se nós temos, do ponto de partida, alguma inconsistência dentro desse cadastramento, alguma ausência de dados, a primeira coisa que tem que ser feita, muitas vezes num atendimento, é justamente identificar se está tudo correto ou a necessidade de uma retificação. Porque a ideia de estar digitalizado, ele dá celeridade, mas não significa que esteja totalmente completo. Por essas inconsistências, muitas vezes, que a gente encontra. Então, muitas vezes no escritório, o cliente vem para a gente já projetando e buscando a ideia de um encaminhamento de aposentadoria, e muitas vezes o ponto de partida é uma retificação. Né? Um ponto de partida é uma retificação que pode levar tempo. Então, conhecer o CNIS, entender se todas as informações elas estão adequadas é elementar. E isso o segurado pode fazer a partir do acesso do meu INSS. Em qualquer dúvida, inconsistência, buscar assessoria necessária. Essa retificação seria a exemplo, tipo, trabalhei 4 ou 5 anos em uma empresa e aquele meu registro não foi para o INSS. Eu perdi 4 ou 5 anos de trabalho ali que não consta não consta nesse cadastro, no CNIS, no caso. Isso. Então, não está sendo contado no global esses meus 5 anos. Perfeitamente. Legal. Ele vai ter, assim, para te visualizar, né? Sequenciais, números, 1, 2, 3, e para cada um vai corresponder a um vínculo da tua vida de trabalho. Empresa, CNPJ, período de início, de fim, e os salários de contribuição que tu recebeu durante aquele contrato. Então, o que tu contribuiu de INSS está lá, que vai calcular o tempo para o teu benefício, qualquer que seja, e depois a tua média salarial para cada espécie de benefício. Então, ele é um espelho da tua vida laboral para o INSS. E o que não está no CNIS, não está no mundo. Tá, mas olha só, eu fui militar. Fui soldado por 4 anos. Esse tempo contou também. Ele conta. Ele pode estar no CNIS,
dependendo do período em que tu serviu, Aham. mas se eventualmente ele não estiver, tu vai solicitar um documento próprio para averbar, uma certidão de tempo de serviço militar, direto para o órgão no qual tu prestou atividade, Marinha, Aeronáutica, Exército, etc. E com esse dado, aí tu faz essa retificação que a doutora colocou, se eventualmente ele não aparece lá. Porque, assim, o CNIS, ele migra dados que vêm hoje do PIS e das contribuições dos contribuintes individuais ali, do MEI, né, por exemplo. Então, dados de órgãos externos, assim, às vezes podem não estar lá dentro. E normalmente não estão ou estão incompletos. Bom, se a empresa existe, menos mal, né? E aquela empresa que não existe mais? Como é que fica? A gente tem outras alternativas de prova, geralmente testemunhal, para vínculos de trabalho, mas reconhecidos de alguma maneira, né? Onde tu tem um subsídio material ali para provar. Porque pode acontecer, né? Aliás, eu acho que é até bem provável que aconteça, né? Porque acontece muito. Pode chegar um trabalhador lá e dizer, olha, é o seguinte, eu trabalhei numa empresa lá nos anos 90, só que essa empresa não existe mais nada dela. Né? Depende, o elemento probatório vai ser essencial para conseguir comprovar a existência de que houve uma prestação de serviço e, consequentemente, a necessidade de uma contribuição. Depende do elemento probatório, ao caso a caso. Tu sabe que eu tenho uma situação na minha família de um tio que demorou bastante tempo e precisou de uma assessoria para fazer isso, porque ele era diretor industrial de uma empresa e trabalhava num ambiente extremamente insalubre. E o INSS não levava em consideração vamos dizer assim, a insalubridade do trabalho dele, porque não havia registros dessa insalubridade, ruído, essas funções todas que a gente vê, né, Rodrigo, todo dia na questão de higiene, aí, na parte de segurança do trabalho e tal, né? Como é que tu mapeia isso? Assim, eu sei que ele acabou depois de muita contestação e muitos anos, inclusive, até de judicialização disso, conseguiu até a aposentadoria especial dele, porque realmente era um ambiente muito insalubre, principalmente no que dizia respeito a ruído, né? E a empresa não tinha os registros, enfim, não cumpriu lá com a cartilha dela. Como é que tu mapeia isso? Como é que tu prova isso? É uma coisa, deve ser bastante difícil, né? Eduardo, Bárbara, você começar? É o coração, assim, né, da prova da especialidade, da insalubridade, ele reside no documento, né, via de regra. PPP, o laudo técnico, né, o LTCAT e tal. Não faltou, a empresa terminou, tu tem que comprovar essa impossibilidade de obtenção do documento e tu só vai conseguir produzir essa prova em processo judicial. É isso aí. O INSS te nega. Claro. Eles não vão te dar ampliar essa possibilidade de outras provas, né? Dentro do judiciário, aí a gente consegue ampliar, provando que a empresa parou de funcionar. Passo 1, assim, normalmente, laudo similar. Pegar uma empresa do mesmo porte, do mesmo ramo, legal. em que tu utiliza aquele documento que foi produzido. Se eventualmente aquilo não é suficiente, aí entra a parte da perícia técnica. Chama o engenheiro em segurança do trabalho e vamos fazer uma perícia. A gente vai para uma empresa similar também e tenta colher esses registros. Então, mas esse leque de provas, ele só é possibilitado, ele só existe dentro do processo judicial. No âmbito administrativo do processo do INSS, não tem. Se não tem o documento, tu não leva. Negou, acabou. Exato. Só em um sentido complementar, né? É essencial que nós comecemos todo esse processo aqui pela via administrativa. Então, há exigência de se iniciar pelo INSS. A partir da negativa ou concessão da autarquia é que nós podemos levar à judicialização. E, via de regra, né, doutora, a aposentadoria especial, pela sua peculiaridade, ela acaba sendo, em sua maioria, judicializada. Né? Justamente pela peculiaridade, pelas questões da prova, né? Até mesmo a possibilidade, para complementar a doutora Eduardo, a possibilidade de uma prova emprestada, por vezes, colegas que laboraram na mesma similar, função, daqui a pouquinho, lógico. Isso é possibilitado. E é essencial, justamente, para que a gente possa ter toda essa via de discussão e análise técnica, o judiciário se faz elementar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Bom, claro que a questão, a variação é imensa, mas quanto tempo leva um processo desses, em média? Assim, juntando provas? Porque para puxar a média aqui, não dá para discutir 6 meses, 1 ano, mas eu penso assim, entre 5 anos, 10 anos, 2 anos se resolve. O que pode levar um tempo em média uma situação como essas? Assim, a pergunta do milhão, né? Mesmo. Todo mundo mais fácil. Tem porque essa dúvida. olha só, porque se tu tem hoje tudo digitalizado, as respostas são mais rápidas, Essa né? é a minha pergunta seguinte. Só que quando tu joga isso no colo do judiciário, como é que isso processa, né?
Não. Tradicionalmente, os processos que envolvem a aposentadoria especial, eles são os dos mais demorados. Ah, tá? é mesmo? Dentro do judiciário. É um clássico da judicialização. Perfeito. Pelo grande número de diligências probatórias, de prova que tu tem que produzir dentro do processo. Sim, claro. Para cada vínculo que tu tem um ruído desses, um documento que faltou, uma empresa que fechou, um PPP que às vezes foi maquiado. Ou mal elaborado, né? Exato. Que é muito, isso acontece muito. Tu vai ter que fazer uma diligência probatória dentro do processo. Sim. Vai ter que brigar por aquela prova. Tá. E aí, com uma perícia técnica, com laudo por similaridade, é o que acaba estendendo em grande parte o tempo de trâmite do processo. Hoje, o nosso TRF4 aqui, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele é pioneiro, assim, em informatização. Tá? O primeiro sistema de processo eletrônico realmente efetivo é nosso, é o EPRO, que aqui é o nosso sistema. E eles têm uma visão de processo em que eles tentam encurtar ao máximo essas diligências. Hoje a gente está com projetos de tramitação ágil, que eles chamam, né? Que aí ele visa encurtar esse tempo ocioso dentro do processo. Simplificando, eles nos passam tarefas que antigamente eram do judiciário. A gente planilha as informações para eles, indica já quando eu estou distribuindo a ação, as provas que eu tenho, o que eu fiz e o que eu estou pedindo. Para dar celeridade no processo. Exatamente. Para que a serventia cartorária, né, não tenha essa demanda excessiva de tu pega um vínculo no histórico do trabalhador que tem 15 vínculos no histórico dele. Mais afoga do que resolve. Aí o cara vai olhar lá, vai no processo administrativo do INSS, olha na carteira, olha o laudo, volta, vê o que tu tá pedindo. É uma confusão sem fim. Hoje, com sistemas informatizados, a gente consegue encurtar, assim. Um dado aproximado, todo mundo gosta de número, né? Eu sempre digo para os meus clientes, um processo com um número razoável de vínculos e de diligências, entre fase administrativa, né? Desde abrir no INSS até tu ter a concessão, 2 anos e meio a 3. Isso não é o que eu queria escutar. É um número... E tem uma série de variáveis também para a gente colocar esse tempo. E olha, eu acho que o doutor foi... Otimista, né? Otimista. 2 anos e meio a 3 para concessão, né? Porque por vezes, assim, desde que ela venha, a gente desliza dentro daquilo que se esperava. Ou muitas vezes a gente tem que continuar discutindo aquilo que se apresentou. Né? O que é importante até para os nossos ouvintes e que conectam diretamente com a Conexão Marconi, que muitas vezes é importante a gente referir a importância do perfil profissiográfico profissional, que é o PPP, que é a prova hoje hábil a partir de 2004, que é a prova hábil, e nós verificamos aqui para essa adequação e comprovação de atividade aqui especial, né? A exposição a agente químico, físico e biológico acima dos limites de tolerância. Esse documento retrata, ele tem a profissiografia da profissão. Então, dentro da engenharia, a gente tem o Programa de Gerenciamento de Risco que o Direito do Trabalho exige, o PGR. Só com ele, eu faço com base nele, mas eu preciso a profissiografia, por exemplo, da atividade do Eduardo, do doutor Eduardo, o que ele realizou efetivamente dentro desse âmbito. E ali nós precisamos entender que esse é um documento obrigatório, que precisa ser fornecido ao trabalhador e que muitas vezes não vem com o trabalhador. Então, todos os trabalhadores que hoje atuam dentro dessa atividade precisam saber. Claro, aqueles que têm vínculo de emprego, é dever aqui do empregador fornecer esse documento, ter em posse esse documento, e hoje esse documento ele é digital. Tá? A gente fazia aquele formulário, os dados são os mesmos, os dados da empresa, os dados do empregado, os dados da atividade, o que nós alimentamos no documento, tem algumas variáveis da última atualização, mas hoje isso é feito de forma digital, justamente por quê? Porque isso era um problema, muitas vezes, essa pessoa que teve ao longo da vida, dependendo da atividade, por exemplo, o pessoal da área da saúde tem muitos vínculos ao longo da vida. A gente encontra casos, assim, já nos deparamos com casos de 25 vínculos diferentes e que quando essa pessoa procura o escritório, ela não tinha nenhum dos PPPs em mãos. Então, só ali, né, doutor Eduardo, eu nem pensei em via administrativa ainda. Então, estou ainda dentro do meu escritório buscando as provas. Imagina. Só ali a gente pode ter um tempo que é muito relativo. Esse ponto é muito importante, porque na linha do que a doutora tinha dito antes, né? Hoje,
para abrir o processo administrativo, eu tenho que ter todas as provas na minha mão. Sim. Porque o que eu não peço para o INSS, eu não posso pedir na justiça. Não tem novidade no Eu judiciário. não posso. Então, tudo que eu apresentei para o INSS é o que eu vou poder pedir na justiça. Eu não posso trazer nada de diferente. Certo. Então já tem que ter um cuidado no imputar na no fase administrativo. pré-processual. Já tem que estar tudo ali. Bom, esse Exatamente. filtro já vem pelo suporte técnico do advogado. Isso, né? Perfeito, Ok. perfeito. Porque uma pessoa, talvez seria a próxima pergunta. Quais são os erros comuns, né? Da pessoa... Tô perto de me aposentar, então acho que é só chegar no INSS ali, eu tenho carteira aqui, eu fiz a minha conta aqui pelo app, tô na reta final. Vou Daqui a entrar no pouquinho GovBR, vou daqui a clicar pouco no eu chego botão lá, pedir aposentadoria. tô com a cara na já porta, era. e aí não coração tem dói. a documentação toda atualizada. E aí, claro, daí esse é o suporte que, claro, que eu espero que o advogado já tenha ali, né? Já tem um filtro ali, vai fazer um filtro, né? E vai buscar e elencar os documentos necessários. E isso é comum, então. Muito, e somado a isso, né, somado ao tempo estimado aqui que o doutor sinalizou, a gente, por vezes, esse é um tempo que a pessoa chega no escritório achando que é só encaminhar agora, eu vou buscar assessoria de um advogado para fazer esse encaminhamento e a partir de agora vai a minha aposentadoria. Não necessariamente, às vezes você fechou os critérios. Tá. Hoje, a aposentadoria especial, ela tem na regra permanente 2 critérios. Tanto idade quanto tempo de contribuição, Perfeito. né? É vinculada à atividade exposta a gente, por exemplo, químico, físico e biológico, acima dos limites de tolerância de forma permanente. Tá. Isso tudo tem que estar comprovado. Se não estiver, o tempo aqui, então, assim, a gente tem projeções. Quanto tempo isso pode demorar? Não sei. Eu posso ter 2 vínculos, 3, 4, 25, no exemplo que eu coloquei para vocês. E isso pode ser um tempo que necessariamente precisa ser realizado antes da gente chegar lá, né? Na via administrativa, nem perspectiva judicial. Outra questão que é importante também, a gente tem uma novidade, inclusive, sobre esse tema, né, doutor? A aposentadoria especial, ela era concedida não a todos os segurados dentro da via administrativa, os segurados individuais, por exemplo, o empresário que não trabalhasse dentro ali da atividade em cooperativa de trabalho, estaria excluído dentro da via administrativa de buscar esse tipo de atividade. Nós tínhamos judicialização, tínhamos entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Tribunais Regionais Federais, no sentido de que não, que o engenheiro, o médico, o enfermeiro que trabalhassem por conta própria e não em atividade cooperada, como se exigia, também poderiam ter. E esse reconhecimento vinha na via judicial, né? Semana passada foi o STJ reconhece, então, a possibilidade de os segurados individuais também. É outro entrave que era muito judicializado, necessariamente judicializado, Sim, né? porque o INSS automaticamente negava, né? Automaticamente. Tu é contribuinte individual, tu é empresário, tu não tem direito à aposentadoria especial. Então, chegava, por resposta exemplo, deles. o médico chegava a gente, já pensando, olha, vou encaminhar minha aposentadoria. Ele já era sabido que dentro da via administrativa, primeiro vem a negativa. Tá, mas nessa reforma de 2019 não estavam prevendo isso? Para os empresários? Ponto importante, não. E assim, se tem uma consciência de que existem categorias profissionais que têm direito à aposentadoria especial. Isso é mito. Não é assim que funciona. Hoje, gira tudo em torno da comprovação do tipo de agente ao qual tu está exposto. Perfeito. Independente da nomenclatura do teu cargo, Tá, né? entendi. Então, assim, não tem classe privilegiada nesse sentido. Isso é uma consciência que a gente tem ainda muito relacionada à legislação anterior a 90, lá a reforma de 98, né? Que mudou toda a Deixa eu fazer uma pergunta legislação. aqui de leigo Até mesmo. 96. Mas não pode ser também, isso pode estar associada à interpretação do juiz? Será que isso esse reconhecimento não vai da pessoa ou isso é geral? Isso é normativo? Não, é uma construção toda jurisprudencial. Essa do direito do empresário se aposentar foi uma construção baseada em decisões dos tribunais. Perfeito. Então, não tem previsão na lei em si, mas ela não fecha, né? Então, o que eles entendem? Que aquele rol ali de agentes, ele não é um rol fechado. Tá. Ele admite outras modalidades, outras possibilidades. E aí, jurisprudencialmente, né, nos tribunais, a gente conseguiu chegar a essa construção. Aí, por exemplo, a doutora deu o caso do médico, o veterinário. Pô, o veterinário trabalha com agente biológico, material contaminado, etc. Tem a sua própria clínica veterinária, trabalha a vida inteira fazendo isso e não vai ter. Pois é.
Não vai ter direito a um benefício de aposentadoria especial, né? A decisão da semana passada, o STJ posiciona, então a gente espera que uma pacificação nesse sentido e uma celeridade maior nesse sentido de reconhecimento. Claro, na via judicial. Exato. Né? E como a gente tinha colocado antes, fazendo perícia, ampliando o rol probatório e tal. É uma temática sensível, né? E tem muito isso, né, doutor, que referiu a ideia do enquadramento por atividade. A gente já teve isso dentro da legislação, até 96 ali, antes você Algumas tinha... até abril de 95, outras um pouquinho mais, 95 você tinha a possibilidade de enquadramento por categoria. Então, por exemplo, médico veterinário, enquadramento automático. Tá, entendi. Tá, aí hoje, dentro da legislação, não temos mais essa referência. Necessariamente, eu preciso fazer a prova. E é importante a gente destacar também, como eu trabalho nas duas áreas de trabalho previdenciário, algumas confusões, assim. Por exemplo, quando eu trabalho exposto a agente químico, físico e biológico, acima dos limites de tolerância das normas técnicas, para fins trabalhistas, eu tenho direito a receber o adicional se a exposição for permanente, ou seja, durante toda a jornada, ou intermitente, em alguns momentos durante a jornada. Para fins de provas da aposentadoria especial, a lei exige que a exposição seja permanente. Né? Ela não reconhece outras formas de exposição. Então, muitos trabalhadores que hoje estão vinculados a agente químico, físico e biológico recebendo adicional, acham e acreditam que automaticamente vem para essa aposentadoria. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Não é uma questão somática que um mais um vai da engenharia lá, tem que fazer os olhos ali, e você lá em campo e olhar isso, claro. A essência também é a gente ter o caso prático e ter o profissional, o engenheiro aqui buscando esse enquadramento técnico para a gente, claro, transcrevendo aquilo que é exatamente a real, realidade. claro. É uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, assim, o mundo trabalhista e o mundo previdenciário, eles se tangenciam ali, eles andam pertinho, mas eles não são a mesma coisa. Então, muitas vezes o trabalhador, poxa, eu tenho adicional aqui de periculosidade na carteira, o adicional de insalubridade está aqui na carteira, ó, no meu vínculo. O INSS não vai aceitar se não tiver no PPP, conforme a doutora colocou, exposição habitual, permanente, aos agentes acima dos níveis de tolerância, tu não leva. Pois é, eu tô aqui, eu tô escutando aqui vocês falar e tô com umas pulgas na minha cabeça aqui. Umas pulgas de lei. A gente sabe, né, evidentemente, pelo negócio que a gente tem, pela questão da segurança, da engenharia de segurança, essa função toda, tu sabe desses documentos todos, né, que compõem, né, que as empresas devem ter e tal. Mas de 10 trabalhadores que chegam no escritório para, né, abrir um processo administrativo, ou talvez posteriormente uma judicialização junto ao INSS e tal, quantos sabem da existência do PPP? Pois é. Assim, é difícil expressar, mas a esmagadora maioria não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Da existência, da existência e da importância do documento. Algumas categorias, assim, até são um pouco mais atentas, assim. Eu gosto muito dos meus clientes que são caminhoneiros, por exemplo. Eles sabem que a empresa tem que fornecer a documentação. Mas muitas vezes é aquilo que a gente colocou. A empresa fechou, a empresa não acessa e tal. Mas o que a população não tem, no geral, é a consciência de que aquilo ali, o PPP, que é o documento indispensável para reconhecer a especialidade. Isso é geral. Sim. Isso é geral. Eles acham que outras fontes de provas poderiam suprir. Sim. Que é, poxa, eu sou motorista de produto perigoso. Sou carreteiro, só trabalho com empresa com produto perigoso. Está anotado na carteira? Sim, está. Mas se o senhor não tiver o PPP, o documento oficial, o INSS não vai aceitar. Mas tá aí, era uma pergunta que eu ia fazer. Não, é legal, Rodrigo, mas te perguntar, eu acho que é uma informação... É justamente o que eu vou puxar agora aqui, ó. Uma informação muito boa. Muito boa. São duas perguntas, uma tá alinhada à outra aqui, né? Quais são os principais direitos previdenciários que acabam sendo judicializados? E quando eu vou buscar um suporte, um advogado, quais são os documentos essenciais para garantir um pedido de benefício que ele vai ser bem sucedido, que eu vou ter êxito, né? Que acelera o processo. Vou sentar contigo lá, o que eu vou ter que levar? Que é legal já organizar. Já para organizar isso é uma pauta interessante. Porque imagina só, bem como eu puxei. Pô, tô puxando, tô contabilizando ali, ó. Tô na reta para me aposentar.
Aos meus olhos, eu tenho algumas condições aqui não, que eu já tô conversando com o eu já tô Eduardo antes aposentado. aí. Eu já nem tô na Marconi mais. Só queria te informar isso aí. Aí eu vou buscar. Já não tô mais com, já era, meu. Aí eu vou buscar um escritório de direito, um escritório de advocacia. E o que vocês recomendariam para que eu possa organizar, eu ir com uma pastinha embaixo do braço? Kit básico lá, de informações do perfeito, pretendente esse à kit. aposentadoria. Que kit é esse? Eu vou kit chegar é lá esse? no teu escritório lá, que daria assim, ó, esse cara tá bem organizado, ele tá Vamos lá. acelerado. Vamos lá. Eu não sei a doutora, Vai, mas começa- adoro vai. a quantidade de pastinha que os clientes chegam, né? Normalmente é aquela pastinha plástica ou de papel surrada, Sim. com o elástico já gasto, Com a Essa vida aqui da não pessoa. segura aquela mais nada. documentação toda de ponta cabeça lá dentro, né? É. E aí é o que a gente vai atrás, com muito carinho, né? Pra analisar, entender a história de cada um e dar esse direcionamento, né? Mas, assim, a gente vive numa era que é digital e tem essa consciência, às vezes, de que tá tudo em algum lugar, né? Em algum Sim. sistema. Não tá. Esses documentos são indispensáveis para fins Informação previdenciários. É a carteira de trabalho, são os formulários da atividade, o empregador, o empresário, os registros da empresa que ele recolheu lá atrás e que não existe mais, contratos, o trabalhador que vai se aposentar com tempo rural. É um outro universo, tu vai ter uma documentação toda para provar o exercício da atividade, principalmente daquele que não recolhia INSS, né? E que até é o aqueles que segurado trabalhavam no fio do especial. bigode, como se diz, né? Exato. Aquele cara que trabalhava numa Que a gente empresa... ainda tem na legislação a possibilidade do reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar, né? Perfeito. É o segurado especial. Tá. Trabalhou desde criança Isso. até os 18, Isso. depois migrou para a cidade, etc. Tá. Então, assim, tem uma gama de documentos para cada caso. Uhum. Mas o básico, assim, é para comprovar sempre... Eu tenho de pensar na atividade que tu prestou, Uhum. né? Além da carteira de trabalho, prestei uma atividade especial, poxa, eu tenho que ter algo a mais que comprove isso. Uhum. Legal. Uhum. Bárbara, E outras questões, assim, também, né? Eu concordo que a casuística... Primeiro, elementar a primeira entrevista previdenciária para a gente entender o cenário que se apresenta ali. E porque muitas vezes a gente vai... A primeira consulta e o primeiro atendimento, você busca o CNIS do cliente, Uhum. né? E a partir do CNIS, você tem também a entrevista previdenciária e conforme a entrevista, alguns lapsos aqui não vão aparecer, né? Ou nós vamos batendo um a um, enfim, com os documentos ali apresentados. Carteira de trabalho essencial, nós tivemos e temos muitos problemas, por exemplo, com a carteira que antes era física, agora é digital, quando ela se perde, inclusive, ou quando os vínculos não estão ali anotados de forma Passamos por equivocada. uma enchente, né? Nós Agravou temos... exponencialmente essa parte. E nós temos a questão também da guia GPS. Vocês recordam aquela guia laranjona, assim, aquele carnezinho que a gente ia Não é comprar? do meu tempo, um troço desse. Sim, sim. Nem sabe, né? Sim, O pessoal sim. vai ter que pesquisar para nos entender. Aquela guia, muitas vezes, você tem uma informação desencontrada, você tem um pagamento ali que não constou, por exemplo, dentro do cadastro. Né? Então, é uma série... E eu preciso ter essa guia para fazer a comprovação e fazer o reconhecimento. Então, as pastinhas dos documentos Amadas pastinhas, previdenciários, eles são elementares porque, às vezes, é exatamente isso que o doutor Eduardo falou. A gente só vai ter ele de forma física e precisa, e não temos um problema muitas vezes. Na questão rural, o reconhecimento da economia familiar o STJ já reconhece, o INSS reconhece a partir dos 12, mas nós já temos decisões no judiciário a partir de 8 anos de idade, por exemplo, quando há aquele trabalho em regime de economia familiar, em que todos contribuem para a produção. Isso pode ser reconhecido. Um mundo infinito aqui de provas que precisam vir construídas. Então, às vezes, o tempo da prova, às vezes ele é anterior ao próprio requerimento O processo, administrativo. só a nível de curiosidade, o processo 100% digital, porque hoje é 100% digitalizado. Uhum. Um trabalhador que está sendo contratado hoje Sim. para trabalhar numa empresa, numa indústria, não importa. Hoje nós estamos 100% digital. Tem alguém que se aposentou desde que foi iniciado esse processo digital? Não, né? Não tem tempo ainda de contribuição para ter alguma aposentadoria. Qual foi o marco? Assim, tem um ano marco, assim, tipo, o INSS passou a ser digital desse ano para frente e eu posso agora, né, me balizar só do que está no sistema, não preciso estar catando a pastinha,
Tem algum... Pesquisas ainda estão Não. físicas, né? Não chegamos a esse Não momento. está 100% digital. Em Não. nível de INSS, não. Não. Não, em nível de INSS, não. Isso vai levar um tempo ainda. Com certeza. E aí, quando a gente pensa, é uma agência de seguro que cobre o Brasil inteiro, né? Pois Assim, é. Nós temos um nível de realidade infinito dentro do país. Assim, eu trago um exemplo que eu acho um dos melhores que a gente tem da realidade da Previdência. No norte do país, a gente tem um barco, um catamarã Tá. do INSS que Tá. atua para atender populações ribeirinhas. Então, é uma agência da Previdência móvel, flutuante, Imagina. naval, que vai até as pessoas. Sim. Qual que é a chance dessa classe, desse público, ter um documento 100% Nossa, digital? imagina. Não vai acontecer, né? E até mesmo, né, doutor, focando na população aqui e na pessoal que acessa a aposentadoria rural ou híbrida. Híbrida é quando eu tenho um tempo de rural e um tempo urbano, né? Muitas vezes a gente vê, assim, de uma cultura de olha, às vezes se perdem todos os documentos, ou não se tinha uma cultura de guarda de documentos, de registro documental das atividades. Você não consegue ter o reconhecimento, né? Então, você tem muito essa realidade da população rural ainda que precisa vir no momento de buscar o benefício, ainda tem que comprovar a condição, né? É um trabalhador mais frágil, né? Sim. É um trabalhador que não tem essa proteção Não tem essa social, informação. não tem Deve esse ser embasamento, extremamente complexo tu comprovar, né? Que o cara realmente teve esse período laboral lá, rural. Deve ser uma Exato. coisa muito complexa e sensível, né? De lidar, de Tá, mas tratar. essas pessoas... Mas sabe o que eu vejo quando eu tramito pelas empresas? Eu vejo o trabalhador um pouco mais informado, né? Ele tá um pouco mais ligadinho. Ele sabe um pouco mais dos seus direitos. Será que não? Porque hoje, quando tu vai trazer um tema, às vezes até um tema sensível, esse cara, ele tá mais ligado nos direitos dele. Talvez não a fundo, talvez, por óbvio, ele vai buscar um suporte, né, de um profissional. Mas hoje ele sabe. Eu me refiro assim, eu permeio muito as empresas metalúrgicas, empresas de alimento. Eu vejo o trabalhador um pouco mais informado. De quando eu comecei, onde se tinha muitas crenças, eu ouvi falar, ouvi dizer, agora não, o cara vai lá, ele busca, tem acesso, né, com a internet. Será que isso pode mais confundir ele? Eu acho também que eu acho que até convivendo com outros amigos também, que tem empresas grandes, assim, com grandes números de colaboradores, eu acho que tem uma mudança um pouco das empresas também, né? Em deixar a coisa também um pouco mais clara, o cara entender o porquê daquilo, né? Por que ele tem direito a, de repente, uma insalubridade, uma periculosidade, tá mais baseado em laudos, os caras já estão mais... Estão mais ligadinhos. Sim, eles estão estão mais eu acho que ligadinhos, todo estão mais mundo está ligadinhos. mais informado, né? Eu vou compartilhar uma impressão que eu acho que vamos a lá. doutora vai poder confirmar, porque ela atua nas duas áreas. Do ponto de vista trabalhista, o trabalhador está mais antenado. Então Porque é pode uma ser. coisa imediata. Ok. E reflete diretamente no teu salário que vai entrar nesse mês. Tá, Do pode ser. ponto de vista previdenciário, as pessoas deixam para se preocupar só no momento final. Quando Sim. estão com a idade ou quando não aguentam mais trabalhar. Perfeito. Então, nesse ramo, mesmo com a informática e modernização, as pessoas ainda estão muito atrás, assim. Olha só como tu Deveria organizou a estar resposta. deveria Perfeito, estar pensando em aposentadoria no início da tua vida laboral. No primeiro dia. Primeiro dia da tua vida laboral. Cara, eu deveria inserir isso na escola. O teu primeiro O dia cara- trabalhado hoje, principalmente depois da reforma, né? Tudo aquilo que for contribuído efetivamente, eu faço média aritmética de todos Tudo. os salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, pela regra permanente. E eu concordo com o doutor. A gente vê isso, inclusive, entre colegas, assim. Acaba sendo previdenciário muita regra. A gente tem muita regra de transição, de mudança constante, atualização. E muitas vezes até entre colegas, assim. Quem não atua diretamente na área... precisa muitas vezes também nos busca justamente pela celeridade da mudança e pela mudança permanente de regras. Tanto é verdade que hoje nós temos um cenário de aposentadorias, por exemplo, a partir da emenda constitucional de 2019, de um cenário, às vezes vou projetar, e aqui a importância, me parece, do planejamento previdenciário eu tenho 5 possíveis cenários para algumas pessoas, né? Assim, 5 possíveis regras
de um mesmo sistema que podem ser aplicadas, né? Que precisam ser pensadas no caso a caso. Tá. Então, é elementar. Quem é que vai conseguir isso? Alguém especialista, Claro. que vai trabalhar, por mais que as regras elas sejam gerais, dentro de um regime geral de previdência social, a maior parte da população brasileira está abarcada por esse sistema previdenciário. Muito embora nós tenhamos essa consideração, cada um de nós aqui, no momento de se aposentar, vai ter que pensar uma estratégia específica, muito embora a regra seja a mesma. Tá. Cada um de Sim. nós tem cenários Cada caso e ao vai caso, vai ter que encontrar ser cenários estudado diferentes. Tá, mas de cara, forma vamos organizar isso, então pera um pouquinho. Vamos lá. Eu sou segurado, tá? De 2019, com essa reforma, quais são os pontos que ela mudou? Que ela alterou, assim, que são os mais significativos? Que mudou bastante, assim, como era a lei antes e agora, porque para esse trabalhador, né, para esse segurado, que ele tá agora, vamos pensar, esse cara que tá assim, ó, puxando 2019 para cá, são 5, 6 anos, né? Aí não sei se vou já pensando, finalizando 2025, mas esse cara, ela mudou alguns pontos de forma significativa. Quais foram as principais mudanças? Conseguiam pontuar elas? Para mim, quando chega esse tipo de situação como leigo, até eu achei muito legal quando tu teve essa ideia de trazer dois, né, advogados previdenciários. Porque eu só penso assim, cara, eu não vou me aposentar nunca, cara. Porque todo mundo que tu conversa é um consenso geral, parece, é muito plano realmente. Toma fôlego aí, cara. Eu concordo com o que o Eduardo falou. Toma mais ar aí que vai mais um tempo ainda. Não, eu concordo com o que o Eduardo falou plenamente. Quando diz respeito à questão trabalhista, todo mundo sabe. E todo mundo já tem mais ou menos uma estratégia, sabe mais ou menos o que vai fazer, mas previdenciário não, né? E aí toda vez que falam em reforma, eu penso assim, pô, eu vou ter que trabalhar até os 95 agora. Aí os caras falam, mudou não sei o que nesse INSS. Daí eu penso, agora é 98. Parece assim que tu nunca vai conseguir gozar de uma aposentadoria. A sensação que dá é que tá sempre sendo esticado os prazos. A impressão que dá é que a tua contribuição vai ser lá para ser segurado numa situação de acidente, tá? E que não pensa mais em aposentar. Sim. É só para a questão do acidente. Assim, quanto às mudanças, né, Rodrigo? Parece que a gente teve... Foi uma das reformas, nós sempre falamos, vivemos de reformas, porque de tempo em tempo a legislação previdenciária ela é revisitada, tá? Em 2019, em novembro de 2019, houve uma revisitação bastante expressiva. Por quê? Porque nós mudamos por emenda constitucional a regra previdenciária. Tá. E aí eu tenho um poder de alteração bem maior. Me parece que, se nós formos citar, né, doutor Eduardo, o auxílio acidente ali é o benefício que praticamente passou ileso a reforma, mas a maior parte dos benefícios tiveram alteração, tá? Tiveram alteração. Nesse caso... me parece essencial pensar pós-reforma quando o tema é aposentadoria, especialmente para isso, tá? Muito embora a mudança em todos os outros. Pensando em aposentadoria, é elementar pensar, a partir de novembro de 2019, em um planejamento previdenciário. Se isso não passou na cabeça ainda da pessoa que está trabalhando, que está economicamente ativa, o momento é hoje, agora, pensar numa estratégia previdenciária. E isso a gente faz a partir de um planejamento previdenciário, porque nós temos essas 5 regras possíveis, por exemplo, de transição para quem já estava dentro do sistema antes da mudança, que podem ser aplicadas, depende do caso a caso. E esse planejamento previdenciário que tu está colocando não diz respeito necessariamente só ao INSS. Ou pensando a nível só de INSS, ou posso pensar num plano de previdência privada, por exemplo? Acaba pensando conjuntamente. A gente faz o planejamento para regime geral. Daqui a pouco eu tenho um segurado que tem a previdência complementar também. Eu tenho um segurado que tem, ao mesmo tempo, um regime geral e um regime próprio, por exemplo, ele é servidor, desde que as atividades sejam compatíveis. Perfeito. A gente consegue traçar estratégias técnicas para um cenário atual, para um cenário, uma projeção de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, independente de quanto essa pessoa, claro, pela regra permanente, né? Isso é essencial. É esse o planejamento que é capaz, é esse estudo que é capaz de dar uma guinada. E às vezes não é faltando 1 ano para eu me aposentar, o planejamento não tem como transformar a vida. Eu acho que Valeria, então, olha só que dica interessante. No meio da minha jornada, eu buscar um suporte. Imediatamente.
Olha que interessante. Não deixar lá, na reta final eu vejo. Totalmente. Posso chegar agora, vou buscar O planejamento previdenciário, com a reforma, ele se tornou um serviço obrigatório do advogado previdenciarista. Quem lida com previdência tem que saber planejar. Que legal. E ele é uma arma muito importante, principalmente para o trabalhador, o empresário, ou aquele segurado que consegue controlar o valor da sua contribuição. Porque no planejamento, às vezes, a gente não direciona o segurado para o quanto ele vai ter que investir, mas quanto ele vai ter que deixar de investir. Ele pode deixar de investir no INSS para ter um retorno. A gente consegue analisar. Pois é. Vale a pena tu contribuir sobre o teto da Previdência até o momento de tu te aposentar? Ou é melhor tu contribuir num patamar intermediário e aportar esse recurso em outro lugar que vai te dar mais lucratividade? Pois tu sabe que eu tenho alguns amigos que lidam com escritórios de investimento, trabalham com investimentos ligados ao Banco Safra e tudo mais. E, cara, a tese desses caras todos, assim, tese deles, né? Tese pessoais dele, não vou proferir nenhum juízo de valor meu e nem é um juízo de valor nosso, assim. Mas os caras são quase que... O consenso é tipo, cara, deixa de contribuir para o INSS, se possível for, contribui para um fundo de investimentos privado, uma previdência privada e tal, porque, cara, a tendência do INSS futuro é, daqui a pouco, os caras não vão conseguir nem pagar as aposentadorias das pessoas. Isso tá fadado a quebrar, a falir. Visão dos caras, tá? Não estou dizendo que é o que vai acontecer. O que vocês veem a respeito disso, assim? E puxando já um outro gancho, tá? Às vezes o cara tem uma atividade, o MEI. Vamos pegar um MEI, certo? Eu falo com alguns amigos que prestam serviço como MEI, o cara diz, não, cara, eu pago meus 70 pila, 60 pila, 50 pila, nunca sei quanto é que é aquele valor do MEI, e aí eu tô bem tranquilo ali, vou me aposentar, porque ali já tá meu INSS ali. Cara, vai se aposentar quanto? Quando? Essa conta por não fecha, quanto? né? Como é que funciona essa história? Não bate. Isso está diretamente relacionado até com a pergunta anterior, né, do que mudou. É importante que o segurado tenha em mente que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Só se aposenta por tempo de contribuição quem estava muito perto de chegar lá já na reforma da Previdência em 19. Então, se tu estavas perto de te aposentar, de ter os 30 anos se mulher ou 35 se homem, na reforma em 19, tu ainda tem alguma chance. Se tu estava distante, a regra geral do sistema é aposentadoria por idade. E aí a forma de contribuir vai variar, né? Porque a contribuição do MEI, via de regra, 5%, ela te dá direito só à aposentadoria por idade. Se tu quer ter acesso a alguma regra de transição, por algum motivo de tu ter um histórico laboral maior, tu vai ter que complementar essa contribuição. Que idade é essa hoje? 65 para o homem e 62 para a mulher. E tenho só uma observação quanto a essa frase que tu nos trouxe de outro público, a condição é, quando eu exerço atividade remunerada, seja ela qual for, Sim, eu não tenho opção em contribuir. Não, tu vai contribuir, claro. Portanto, é assim, olha, a gente escuta muitas vezes, olha, eu quero parar o mais rapidamente. Não, a condição é, enquanto estiver em atividade laboral, né, em atividade remunerada, o sistema vincula automaticamente. Ao INSS, então, normal. partindo dessa consideração, a gente precisa fazer e trabalhar com o melhor cenário possível dentro daquilo que se apresenta. Por isso, o planejamento. O que é uma curiosidade? O que é o teto hoje do INSS? 857. Quanto? 857 é o teto para a contribuição. 857 com 41, parou ali. É o máximo que alguém vai receber de Que aposentadoria. é 800 e? 8.157. Com 41. Que é praticamente intangível pelas sistemáticas de cálculo que a gente tem, tá? Sim. A pessoa se aposentar com 8 mil é matematicamente impossível. O que é a média de alguém que tem uma boa contribuição? Porque isso é outra dúvida que todo mundo tem. Eu vou receber o teto porque meus últimos 3 anos eu contribuí sobre o teto. Como Isso a doutora colocou, né? Isso é uma lenda, né? Pois é, lendas urbanas. Vamos para a fase lendas urbanas agora. A lenda, eu vou aumentar minha contribuição ao final da minha vida contributiva e eu vou fazer o milagre da contribuição. E vou receber os 8 mil por mês. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho média aritmética simples de todo o período de contribuição que vai ser levado em consideração. Vai diluir, então, desde quando eu comecei a contribuir, por exemplo, com um salário mínimo, tudo aquilo é levado em consideração. Para fazer uma média. Entra todos os salários vertidos desde julho de 94. Lá quando entrou o Plano Real. A moeda converteu para o real, a economia estabilizou, todos esses salários vão estar na tua conta. Existe só curiosidades agora. Existe um valor médio da aposentadoria do brasileiro, por exemplo? Se fizer uma média toda. Cálculo, né? O que é? A Previdência sempre tem um cálculo, né? Tipo, o valor médio da aposentadoria do brasileiro, sei lá, é R$2.127. Assim, não tem uma média publicizada, mas o que a gente vê
é que a defasagem dos salários ela é gritante. Uhum. Então, no sentido de... Aquele papo que todo mundo que tem um tio, um avô já escutou, né? Sim. Eu me aposentei com 6 salários mínimos, eu me aposentei com 10 salários Sim, agora mínimos. tá recebendo... 2, 3. Uhum. E a tendência é que quanto mais a população envelhece, quanto mais tempo as pessoas dependem do sistema, Claro. mais baixos vão ficando os valores e se aproximando do momento onde vai ser o mínimo. E aí, dentro dessa realidade que a gente estava falando, em que vai existir só aposentadoria por idade, o que isso nos parece, assim, enquanto previdenciaristas? Que as pessoas, ao longo do tempo, vão investir menos no INSS, porque para te ter acesso a um benefício de aposentadoria por idade, tu precisa pagar só 15 anos de contribuição. Claro. E os benefícios vão girar em torno desse mínimo, num futuro médio. Já é a realidade. Estatisticamente, o INSS em números anualmente é publicado e a maior parte da população está concentrada em salário mínimo Então, hoje, assim, né? tentando transferir em termos práticos aqui da minha... eu aqui como leigo, se eu hoje, por exemplo, com 20 anos, abrir um MEI para mim, eu vou contribuir por esse MEI até os meus 65 anos para me aposentar lá com 65 anos. Com salário mínimo. Com salário mínimo. Mas É isso. O MEI não sai, né, dessa... Em geral, se continuar pagando 5%, vai ficar dentro dessa média. 5% sobre o salário mínimo, a aposentadoria vai ficar sobre o salário mínimo. Se eventualmente tu quer contribuir sobre um valor maior, tu vai ter que contribuir com a alíquota de 20%. É isso. Não, porque tu A vê... alíquota automática é 5%, né? E só outra coisa que o doutor Eduardo falou, que vocês vão ouvir ou já ouviram mesmo isso. Olha, o meu tio, o meu avô se aposentou com tanto e hoje ganha tanto, né? Em número de salários. Tem um mito, esse é um dos mitos que existem dentro da Previdência. O valor do benefício previdenciário não é atualizado com o mesmo índice de correção do salário mínimo. Então, as pessoas... Eu tenho correção pelo INPC, tá? Atualmente. Então, você vai visualizar Ele que... tomava por média o salário mínimo, mas na verdade o salário mínimo não é base de acontece cálculo. Isso é um mito, porque isso acontece em janeiro, no início do ano, tem atualização dos benefícios previdenciários e do salário mínimo. E a pessoa acha, muitas vezes vem em revisão no escritório, doutor, eu me aposentei com 5, estou ganhando 2,5, 3. Por quê? Eu quero fazer uma revisão. Na verdade, os índices de correção são diferentes. Pois tá? então. Só para finalizar aqui, trouxe que o teto está em 8.157, né? Mas eu lembro que quando estava em 7.000, uns quebradinhos, eu li uma reportagem na internet, não sei o quão verdadeira é aquela reportagem, dizia que menos de 1% da população ganhava aquele valor, o teto. Não sei se... Matematicamente, tu não leva. Eu fiquei imaginando assim, não precisa nem buscar se é verdade ou não, mas é de se imaginar realmente, né? Porque será que ia ter grana para todo mundo bater nesse teto e com que se contribui, né? É que pela regra, né? Pela vigência da regra na regulamentação, tu acaba tendo... E hoje, as médias depois da reforma, mais difícil ainda você visualizar esse cenário, né? Porque o brasileiro, ele temia muito o fator previdenciário, né? Como se era um monstro, assim, da aposentadoria, porque era o fator que levava a tua idade, a tua expectativa de vida e tal, e reduzia o valor da tua média contributiva. Eles criaram uma sistemática que é muito mais agressiva, porque ela privilegia o teu tempo de contribuição. Se tu tem pouco tempo, menos de 20 anos de contribuição, tu vai ter 60% da tua média no final, independente da espécie de benefício, salvo raras exceções, né? Então, tu tem que te preocupar com o todo. Não existe mais uma previdência onde tu vai olhar só para o momento final lá. E tem uma outra questão, né? O teto estabelecido em 857,41, fechado para esse ano, o que é importante? Muitas pessoas fazem de forma equivocada, com 2 vínculos ou 2 atividades. Por exemplo, eu tenho um vínculo de emprego e eu tenho uma atividade autônoma, né? Tem que ter esse cuidado também para a contribuição ficar até esse teto. Por quê? Muitas vezes a tributação acontece aqui sobre as 2 bases, a pessoa não cuida esse teto, ela está sendo tributada a mais e esse valor não retorna, né? Então, isso vai depender da pessoa vir buscar dentro da via administrativa junto à Receita Federal ou, às vezes, pela via da judicialização, esse retorno. Como eu sei que aqui terão públicos que têm 2 atividades ou mais, isso é bem importante. Porque sabemos, o teto é fixado. Ninguém vai passar dele. De novo, que é importante eu não esperar chegar no fim da linha lá para buscar um... Cara, e vou dizer um negócio pra ti. Que papo legal, cara. Cara, tu vê, assim, merece um round de 2. Não, é incrível. Tu vê que o assunto é inesgotável, não, né, cara? O assunto é inesgotável, cara, e assim, ó, cara,
como é importante a gente poder conversar sobre esse tipo de coisa, porque para mim, para nós assim, da empresa e para mim pessoalmente também, o brasileiro ele é um cara muito mal educado. No sentido educacional, ele é alguém que não se informa, ele é preguiçoso para se instruir no geral, assim, né? Porque no que diz respeito à previdência, assim, isso é várias coisas, né? Tu escuta de tudo um pouco, né? Nos últimos 10 anos vou contribuir, vou receber no teto, não sei o quê. Não, vou abrir um mês, já estou recebendo ali, daqui a pouco já estou aposentado, né? E várias coisas, assim. E o que eu escuto muito, assim, também é aquela coisa de muito por uma tentativa, né? Muita fraude também, né? Dentro do sistema, um cara que de repente pede uma invalidez que não estava inválido, o cara que não sei o quê. É um saco de gato, assim, que é um negócio que não tem explicação, né? Mas, cara, que tema legal, né? Não sei se tu quer lançar uma última aí, Rodrigo, para nós fazer um fechamento. Porque aqui nós já falamos 1h10. E se deixar nós 4 aqui, a gente fica 3 horas aqui. Merece mais um round. Não, merece mais um round. Merece mais um round. Merece mais um round. Para finalizar, Eduardo, se tu fosse dar uma dica, que dica tu daria para um trabalhador que ele quer organizar justamente isso? Eu quero organizar a minha condição previdenciária. Que dica tu daria? Quero organizar o meu futuro. Prática. Meu futuro hoje. Assim, o que tu daria de dica? Olha para tua situação agora. Tira um retrato de como tu tá agora. Vai atrás de um profissional, senta, analisa a tua situação, teu projeto de vida, o que tu quer fazer, o que tu te vê fazendo em 10, 15 anos, e alinha uma estratégia que vá privilegiar esse teu histórico contributivo que tu já tem até hoje e se adequar, a moldar a esse teu projeto de vida. Porque a partir do momento que tu analisa e planeja, as coisas acabam fluindo com uma naturalidade muito maior e evita de, no momento onde tu tá exausto já, de uma vida inteira trabalhando ou com algum problema pessoal grave, né, que são quando as pessoas nos procuram pela invalidez, de tentar resolver quando tá tudo estourando na tua vida, né? Então, assim, para hoje, trabalha 10, 15 anos, eu sei que eu vou me aposentar só mais tarde, mas dá uma olhada como é que tu tá, te informa, busca entender qual que é a tua situação e o que tu pode fazer daqui para frente para melhorar. Porque, assim, todo trabalhador, empresário que entra e senta para fazer um planejamento previdenciário, ele sai melhor do que ele entrou. Perfeito. Ele sai mais tranquilo, mais seguro e com essa sensação de que não vai estar rasgando dinheiro, que é o que ninguém quer, né? Que é o que ninguém quer. Sim. Bárbara, se pudesse complementar e validar essa dica. Assino embaixo dessa referência. O nome disso é planejamento previdenciário e ele é para ontem. Aqueles que não buscaram ainda, é elementar pensar. Assim como a gente programa a nossa vida financeira dentro de casa, assim como os engenheiros vão projetar o prédio, vão trazer essa estrutura de projeto anterior, se aplica de igual modo, espelhado à vida previdenciária. A vida previdenciária ela tem que ser pensada, projetada, e não só esperar o tempo passar. O tempo vai passar de qualquer forma. Com certeza. Quando a gente tem uma margem de tempo para fazer esse planejamento, muitas vezes a gente muda o rumo aqui de uma aposentadoria, que a partir do momento que é concedida, ela é validada para o resto da vida. Então, entender esse cenário é elementar para a gente também entender quais são as possibilidades que temos e o que a gente pode fazer para melhorar, mudar, ou do ponto de vista aqui de investimento, é pensar a longo prazo. O ideal é fazer isso quando? Hoje, imediatamente. Então, planejar, assim como a gente planeja a estrutura financeira de dentro de casa, isso não pode esperar. Que é uma coisa, até me deu um insight agora, assim, porque é uma coisa meio cultural nossa, né? Porque tu é criança pequena. Tu é criança pequena dentro da tua casa, com os teus pais, teus avós, e tu tá ouvindo falar de previdência, tá ouvindo falar de contribuição para o INSS, aposentadoria, tudo mais. É uma presença muito forte do Estado, vamos dizer assim, na vida de todo mundo, né? E tu vê que hoje não é a solução, né? E não há interesse do governo educar as pessoas até para ter educação financeira. O brasileiro é deseducado financeiramente, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, não existe INSS nos Estados Unidos. Ele tem que organizar a vida financeira dele com previdência privada, enfim, com outras formas. Eu acho que a gente, pelo que eu entendi de vocês, assim, nós vamos ter que buscar estratégias
né, similares, assim, porque eu vou contribuir de forma compulsória mesmo. E logo, né? Tá lá. E logo. E eu vou ter que me planejar melhor. Era aquilo que a gente dizia. Eu penso em primeiro dia de trabalho, já é o primeiro dia que já está contando para minha aposentadoria. Perfeito. Isso aí. Então, desde aqui, eu tenho que pensar Essa é a nela. grande dica. Leandro, Fala. Vamos. Não tem. cara, vai ter que ter um Cara, segundo round aqui, cara. não Não é possível, cara, porque isso aqui... Cara, muito eu tinha bom, tanta né? coisa pra poder puxar aqui. Não, que uma hora foi pouco. o Eduardo e a Bárbara são sensacionais, cara. Que aula, hein? Eu Falei. já tô amando eles, cara. Eu já tô amando eles. Olha aí. Vai tirar dúvidas minhas, assim. Meu Deus, cara. Cara, muito legal, gente. Olha, Gente. muitíssimo obrigado Top demais. pra vocês Alto aí, nível. de novo, pela presença. Eu vou pedir pra produção aí trazer pra nós aqui, ó. A gente tem dois mimos aqui para mimos aqui para entregar para vocês. Produção, por favor, produção. Produção aqui. Gente, obrigado. Obrigado. Eduardo. Parabéns gente, pelo pela trabalho de oportunidade. vocês. Obrigada. Se vocês quiserem, vamos dar um espaço para vocês aí, falarem a respeito dos escritórios de vocês, Instagram, onde é que a gente acha vocês, o que vocês quiserem. Perfeito. Mídias, fiquem à vontade. Primeiramente, né, agradecer o convite. É sempre um prazer a gente estar falando de uma temática que eu realmente coloco, né? Eu sou apaixonado por direito social, por direito previdenciário. Minha vida, eu fico muito feliz de levar a informação e chegar nas pessoas que realmente precisam, né? E esse podcast de vocês é justamente isso, né? É uma troca de ideias de uma maneira fluida e acessível, né? Sim. Então, que a gente possa estar levando esse conhecimento e trazendo a importância sobre esse tema que impacta no país de uma maneira geral, né? Então, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para o round 2, 3, quando vocês quiserem. Legal, joia, ótimo. Podem contar comigo já. sempre. Doutor, é um prazer. E onde é que te acha, Eduardo? Tu tem Instagram? Nosso escritório, ele é tradicionalmente de Canoas, mas hoje a gente atende virtualmente o país inteiro, né? É o @mosmanadv, né? Tá. Acho que a produção pode colocar na Depois tela eu para vou nós colocar depois, pra- né? depois a produção coloca para nós aí. Então, Tu passa assim, direitinho. atendimento online, presencial, o Brasil todo, a gente está à disposição de quem Legal. quiser saber um pouquinho mais, dar uma olhada nessas questões de planejamento, enfim, vai ser um prazer. Muito legal, Bárbara. Eduardo. Da mesma forma, gente, quero agradecer e também estou disponível aí para outras conversas. Legal. Sempre, previdenciário sempre rende muito, né? Previdenciário trabalhista. Tu sabe que nós vamos fazer aqui, o próximo round vai ser um round trabalhista. Olha aí, ó. Daqui a pouco- Estarei atenta. Daqui a pouco, fique atento. Daqui a pouco chega outro Mas convite para ti lá, vai saber. É muito pertinente, Aham. assim, e o espaço que a Conexão Marconi está trazendo aqui para a gente é elementar para todos aqueles que estão nos ouvindo. O conhecimento, esse conhecimento, ele é elementar para a vida prática, né? Então, agradeço a vocês. Falar de um tema que nos é muito caro e nos é muito valioso, né? A nossa prática cotidiana, e sabemos que tem esse impacto. O tema que tratamos aqui tem um impacto direto na vida, imediatamente, de todos os trabalhadores segurados que estão aqui vinculados, né? Então, agradeço muito, doutor Eduardo, também. Um prazer poder dividir as conversas entre colegas aqui, sempre tão valiosas, e fico sempre muito disponível. Vocês podem me encontrar. Meu nome, Bárbara de Césaro. Podem me encontrar também pelas redes, e vai ser sempre um prazer poder tratar aí sobre legal. esse tema Legal. e vamos manter estas conexões Sim, previdenciárias vamos e manter trabalhistas. essas conexões. Muito bom, Rodrigo, hein? Vocês são elementares para a gente também, Ah, para o legal. nosso trabalho também. O espaço está aqui, gente, viu? isso Se aí. vocês tiverem mais alguém que vocês conheçam, que tem, né, são bons assim na área, assim como vocês, não só na Previdência, em outras áreas, a gente vai abrir. A ideia do Conexão Marconi aqui é realmente trazer profissionais né? embora o nosso core ali acaba sendo a segurança do trabalho em si, né, como empresa, mas é como eu falei na abertura, né, a gente se relaciona com muita gente boa, graças a Deus, em todos os sentidos, né, e a ideia é trazer essa galera aqui. Acho que é isso aí, né, Rodrigão? Fizemos Isso um aí. golaço, né? Golaço! Uma dupla aí. Bah. Nós Agora não, eu já quem vou fez foi caminhar. eles, né? Agora eu já Porque vou eles encaminhar fizeram meu- um show. Cara, foi meu primeiro e último podcast, que eu vou caminhar minha aposentadoria agora com o Eduardo, né? Não sou mais teu sócio. Eu não sou mais teu sócio, ele me prometeu aqui os 8.100 e poucos ali. Né? Então vamos tocar ficha. Tá E certo. é isso aí, pessoal. Por aqui a gente vai encerrando. Vamos pedir pro pessoal, né, compartilhar, curtir, enfim, seguir a gente no canal. É um projeto que a gente está começando, né? Estamos incubando esse projeto, mas é uma coisa feita realmente de coração, com muito carinho.
Tá? Então siga lá o Conexão Marconi e até uma próxima. Isso aí, sucesso. Obrigado. Obrigado, valeu.